Olá, eu sou a Andressa Fabris e vou contar uma história para você. A história de hoje vai ser contada direto da Itália. Uma história que envolve cultura, arte, gastronomia e todas as delícias que a Itália pode oferecer. Olá, seja bem-vindo. Hoje nós estamos com a Letícia Camargo, que vai falar para a gente sobre a Itália. A Letícia é professora de História da Arte, de Literatura, de Língua, mas tudo o que envolve o trabalho da Letícia tem a ver com a Itália e a gente vai saber sobre esse trabalho dela, sobre essa vida dela envolvida, essa vida de amor pela Itália. É muito amor. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, André. Obrigada, Andressa. Letícia, conta pra gente como é que começou essa relação entre a Letícia e a Itália. Faz muito tempo. Quando eu era bem jovem, assim, bem criancinha, os meus avós já me mandavam pra Itália para passear, conhecer os lugares, porque eu venho de uma família italiana da Toscana. E aí, desde pequenininha, assim, eles já me mandavam para conhecer a família, para conhecer a Europa, sempre para a Itália, nunca para os Estados Unidos. Sempre quis ir, mas eles não deixavam. E aí, todos os anos eu vinha, conhecia mais um pouquinho. Aí na minha viagem de 15 anos, eu fiz uma volta pela Europa e fiquei mais um tempo aqui. Aí que acho que o bichinho pegou. Quando eu voltei com 15 anos para o Brasil, eu decidi começar a estudar de verdade mesmo a língua e, a consequência, a cultura italiana. Nessas tuas vindas, vale lembrar que a gente está na Itália fazendo essa entrevista com a Letícia aqui na Itália, né? Nessas tuas vindas à Itália, Letícia, quando criança, porque quando a gente leva uma criança para a Itália, a gente mostra aquilo que aparece da Itália para a gente lá no Brasil, os pontos turísticos, basicamente. Mas nessas tuas vindas, havia essas incursões turísticas ou era um tipo de viagem diferente do que a gente faz com as crianças, né, turisticamente? Acho que os meus avós, eles prezavam pela história mesmo e cultura do local. Então a gente fazia as mesmas excursões que os adultos faziam. Eu ia junto com eles dentro dos museus, dentro dos parques arqueológicos. Não tinha essa diferença. Inclusive, eu viajava com um grupo de amigos, enfim, das excursões de adultos. Então não tinha essa separação criança, passeio para criança, passeio para adulto. Não, eu acompanhava os adultos. Qual foi a primeira vinda da Letícia para a Itália? Quando foi, com que idade, primeira vez? Que eu vim mesmo, assim, para passear mesmo e conversar 15 anos mesmo. 15 anos. Antes dos 15 anos não viesse? Não, vim só para passear com eles, mas... Não, sim, mas nessas vindas de criança. 13 anos. 13 anos. Tá, e o que tu lembras dessa época, aos 13 anos? O que tu lembra, assim, teve alguma coisa que te marcou, que te despertou ou foi realmente aos 15? Acho que foi aos 15 mesmo. Aos 15 que eu acho que já falava e já conseguia me virar um pouco sozinha sem eles. E na verdade eu fiz uma turnê italiana só com eles. Então assim, acho que aí me despertou mais mesmo. E que principalmente eu fui com a bagagem já da história, assim, na escola, eu consegui fazer os links do lugar que eu estava, com aquilo que eu estava estudando. Acho que foi mais interessante mesmo. E aí, com 15 anos, decidisse começar a estudar. Começasse por onde? Pela língua italiana mesmo? Porque tu já falavas italiano, tinha essa vivência com os avós. Isso, pela língua. Mas acho que mais que a língua é estudar mesmo a história da Itália. O que eu já estudava um pouco na escola e um pouco por conta. E aí eu juntei tudo e aí aqui a coisa começou a mudar. Eu comecei a enxergar, né? Não só com os olhos da língua, mas os olhos da cultura mesmo. Com 15 anos, os adolescentes estão entrando no ensino médio, né? Quando terminasse o ensino médio, foi fácil escolher a profissão? Foi. Quando eu voltei dessa viagem de 15 anos, na verdade eu tinha 14, né? Eu completei 15 aqui. Eu já estava no 9º ano, que a gente conhece hoje, né? Quando eu voltei, eu já decidi, no colegial, né? No ensino médio, que eu queria
cursar a faculdade de letras italiano-português. E aí, cursar letras italiano-português no Brasil, normalmente a profissão vai ser professora, alguma coisa. Automaticamente as pessoas vêm. E além disso, não tem uma valorização dessa profissão como deveria, né? Como é que foi fazer essa faculdade? Percebeste que tinha uma ênfase mais em sala de aula? Como é que foi estudar letras italiano? Não sei, Andressa, eu acho que foi muito importante o apoio da minha família. Eu venho de uma família inteira de professores. Então, quando eu falei que eu queria estudar letras, italiano, português, enfim, latim, tudo aquilo que a gente estuda, eles me deram a maior força. E aí foi muito fácil, porque quando você tem o apoio da família, eu acho que você já tem essa força interna, né? Então, eu logo entrei para a faculdade, logo comecei a dar aula de italiano, comecei a fazer os cursos, voltar para cá para fazer os cursos. Então, acho que fica mais fácil, né? Não tem tanto uma pressão, assim, né? Conta um pouquinho desse período de faculdade. O que foi, quantas vezes viesse para a Itália? Isso. Foi importante, por exemplo, ter um braço da família na Itália nesse período de estudos? De estudo. Como eu já, enfim, já estudava, já falava a língua, na universidade eu acabei aproveitando mais da parte das aulas de história da arte, que eu frequentei mais na faculdade de história. E aí, quando eu vim fazer uma parte da faculdade aqui, eu já vim com esse olhar para estudar mais a história mais do que a língua, na verdade. Porque a língua eu já falava, então não tinha tanta, né? Nesse teu período de estudos, de aprimoramento, teve uma parte de estudos aqui. Isso. Foi onde? Veneza. E o que tu destaca desse período? O que tu, além de todo o aprendizado da história, mas assim, da cultura mesmo, do dia a dia da Itália, dos hábitos? É que os hábitos eu acho que não... quando a gente está aqui é claro que é muito mais fácil entender, né? Mas eu já venho de uma família italiana, então não acaba mudando muito, né? Mas o mais interessante é o valor que os italianos dão para o estudo. Eu acho que isso, o conhecimento, a pesquisa, a leitura, eu acho que isso eu fiquei muito impressionada, que a gente, né, no Brasil está caminhando, né? Aqui eles já... Letícia, a tua família não é de São Paulo, não. Capital. É de onde? Minha família é de Rio Claro, interior de São Paulo. Tá, e aí a faculdade tu fizeste em São Paulo, capital. Isso. E dali tu não saíste mais? Nunca mais. Porque tu achas que ali é que tem as oportunidades melhores ou porque criasse um vínculo com a cidade? Eu acho que é porque na verdade, no interior não tinha faculdade de letras italiano, né? Habilitação em italiano. Então, eu teria obrigatoriamente que ir para São Paulo. E fui para São Paulo e fiquei na ponte São Paulo-Itália. E aconteceu, não foi porque... lógico que eu queria estudar em São Paulo, aquela coisa, mas... Se hoje alguém chegasse para ti e dissesse, Letícia, eu estou pensando em estudar um adolescente, estou pensando em estudar letras italiano e eu quero trabalhar nessa área, né, fazer essa faculdade. O que tu apontaria de oportunidades, assim, além daquela relação fácil língua que a gente faz de, vai ser professora de italiano, né? O que tu apontaria de oportunidades para esse adolescente, esse jovem? Esse jovem que estudaria letras, isso, né? Exato. Porque o curso de letras, na verdade, é uma base, né? Assim, porque a língua, ela é um espelho da cultura, né? Que você pode estudar, né? Então, se, por exemplo, alguém vai fazer letras em inglês, não significa que ele vai só ter os estudos linguísticos ou da literatura. Ele pode estudar a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, a arquitetura, assim, é uma ponte para o estudo da cultura daquele país, né? Ou daquela civilização. Tu achas que faz sentido, por exemplo, fazer um curso de letras italiano e, paralelo, ter uma outra carreira em uma outra área? Por exemplo, falasse na arquitetura, né? Eu vou estudar arquitetura, quero estudar arquitetura mais italiana e faço letras para entender a cultura. Na engenharia, nossa, acho que total. Na verdade, o curso de letras é um curso bem denso, né? De leitura, enfim, de literatura também. Mas ele é né? A língua é uma ponte para você poder entender mais profundo aquela cultura. Então, vale para qualquer língua, Tu achas que, embora a gente tenha uma ponte bem
fácil com a Itália, né, pelas nossas origens no sul de Santa Catarina principalmente. Né? A gente tem um vínculo forte. Tu achas que o que a gente sabe da Itália ainda é muito superficial? Muito. O que tu destacaria assim, não, olha, coisas, mitos, né, que a gente leva da Itália e que na verdade não são verdadeiros? Acho que a Itália é um país muito elitizado, que tudo é muito chique, rico. Acho que a realidade da Itália não é essa, nunca foi. Principalmente dos imigrantes que vieram, como na região de São Paulo, na região de Santa Catarina. Eu acho que não é bem assim. Então, se a gente se aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais, a gente vê que a realidade italiana é uma realidade de um país de campo, de muito trabalho, de muito esforço e de muita cultura mesmo. Depois que a Letícia sai da faculdade, da universidade, qual é o caminho que ela traça? Assim, o primeiro trabalho, formada? Aí nessa época eu já fazia estágio, né, num colégio italiano em São Paulo. E trabalhei nesse colégio anos. E, paralelamente, eu vinha todo ano para a Itália para estudar essa parte de história, principalmente história medieval, né, in loco. E já estando aqui, os alunos me contatavam para a gente se encontrar, poder passear juntos e tal. E quando eu me vi, eu já estava guiando os alunos de São Paulo aqui na Itália. Porque eles vinham ao meu encontro, não porque eu marcava alguma coisa. Eram alunos da faculdade, não eram alunos de língua? Eram alunos de língua da escola. De língua italiana. Que escola era? Dante Alighieri. Dante Alighieri. Colégio Dante Alighieri. E hoje tem vínculo ainda com a escola? Tenho. Eu tô sempre, assim, lógico que com as viagens eu não consigo mais ficar em sala de aula, né? Fiquei muitos anos, agora eu não consigo mais. Mas sempre quando eu consigo, eu volto para fazer umas aulas, dar alguns cursos. Não né? perder o contato. No próximo bloco, a gente vai entender como que a Letícia passou de professora de escola para guia de viagens, né, in loco, sobre história, falando sobre a história da arte, mostrando in loco para estudantes de italiano e outras pessoas interessadas o que a Itália tem de melhor. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Hoje nós estamos contando a história da Letícia Camargo. Ela é formada em letras, italiano, português, se aprofundou na cultura da Itália, tem origem italiana e hoje está trabalhando de uma forma diferente. Ela continua professora, mas ela é uma professora in loco. Como que é isso, Letícia? Quando é que começou essas viagens, começaram essas viagens, né? Tu já falou ali que tu trazia os teus alunos, que eles queriam ser guiados, mas isso se transformou num negócio? Se transformou num negócio. A gente começou, eu estando em viagem particular aqui para estudo, pesquisa, né? Sempre voltado à história. E aí os alunos descobriam que eu estava na Itália e me ligavam, eu quero conhecer o Coliseu com você, eu quero que você me explique o Fórum Romano, eu quero entender melhor da história. Aí eu falava, tudo bem, então, né, a gente se encontra, vem que eu tô aqui. E aí é isso, aí eu comecei a me encontrar com os alunos aqui, assim, porque eu estava em viagem, o aluno também estava. E aí eu comecei a fazer um tour histórico, por exemplo, por Roma, explicando os monumentos, a época, o que acontecia no cotidiano, entrando nos museus, conhecendo as esculturas, os afrescos, né, para entender um pouco mais da história italiana mesmo, história do Ocidente também, né? De tudo que tu mostra para os alunos, qual é a parte que tu mais gosta? Eu gosto mais da parte arqueológica.
Esse é o que te encanta. É quando a gente... É muito emocionante quando a gente vê os alunos, quando eles entram... Alunos, eu falo os adultos, os pais dos alunos, os avós dos alunos, todo mundo, né? Quando entra numa área arqueológica, que é difícil entender, né? Quando a gente... E aí eu consigo fazer a ponte do que era, o que significava, o que eles faziam ali, o que a gente traz de herança até hoje. E é, né, assim, a expressão mesmo de Entendimento. ai, que interessante dos alunos, assim, até a emoção, muitos alunos choram, se emocionam, principalmente nas áreas arqueológicas, né? Mas quando tu transformas as tuas aulas num negócio diferente, né? Numa experiência de viagem, isso muda o jeito do teu trabalho? Porque é diferente de tu ir, vamos se encontrar ali, vamos visitar o Coliseu e eu vou explicar para vocês. Aí tu passas a ter a responsabilidade de trazer essas pessoas para cá. Isso. Muda o jeito de trabalhar, muda as tuas atribuições? É diferente, porque aí a gente tem toda uma programação, como se fosse um curso mesmo, acho. Um curso que a gente começa a ver tal coisa, muda porque isso. Então, acho que para aprendizagem, ela fica mais fácil, né? Assim, as pessoas entenderem 7 dias em Roma, 10 dias numa região, porque ela vai entendendo como se formou toda aquela cultura, né, daquela região. Nós conhecemos a Letícia aqui na Itália, nós viemos junto com um grupo de arquitetos do André Sartor, escritório André Sartor Arquitetos, e o trabalho da Letícia nessa viagem foi mostrar um pouco da arte. Levou no Duomo de Milão, né, isso é paralelo à visita da Feira do Móvel de Milão. E aí, vocês foram Pinacoteca, vocês foram no Duomo. Área arqueológica do Duomo. Foi uma visita mais concentrada na arte. Isso, na história e na arte. Isso é importante para profissionais como os arquitetos? Tu acha que isso um trabalho? Acho que é fundamental, Andressa. Fundamental, porque muito é uma construção cultural que a gente consegue... principalmente aqui na Itália, né, e principalmente na arquitetura, para eles foi super importante porque eles conseguiram entender referências às quais que eles trabalham hoje, né? Então muitos entenderam, a gente usa isso, a gente vê aquilo, nossa, que interessante essa cor, tal. Por quê? Porque são construções históricas que precisam ser entendidas, porque senão como é que a gente consegue criar ou artisticamente mesmo fazer referências se a gente não sabe nem da onde isso começou, né? Então acho que essas viagens culturais de história, principalmente história da arte, para arquitetos, professores, enfim, todo mundo, né? Acho que é muito importante, fundamental. Letícia, a gente estava falando do grupo de arquitetos que veio para Milão. E tu acompanhaste em museus, no Duomo, mostrando a relação da história, da cultura italiana com a arquitetura. Que outros grupos de profissionais costumam buscar o teu serviço porque têm interesse em aproximar as suas profissões da história e da cultura italiana? São vários, mas os chefes de cozinha adoram a Itália, lógico, né? Porque... a gastronomia italiana é a base da gastronomia ocidental, então eles gostam de vir, assim, sem grandes restaurantes estrelados, nada, o dia a dia mesmo, para trazer inspiração, né, para essa criação. A Itália é sempre uma inspiração, né, para a criação dos restaurantes, enfim, em São Paulo. Outro grupo também que a gente sempre traz são as estudantes de moda. Tem os estudantes de arquitetura, os estudantes de moda, que também... porque muito da moda também é uma inspiração das construções, da vida italiana em si. Então, a gente também faz um circuito especial para eles. Os grupos de terceira idade, que é a melhor idade, né? Que a gente fala também, adoram, porque aí une história, arte... gastronomia, terceira idade pode tudo, então a gente junta tudo num pacote. Eu também acompanho os alunos que querem estudar a língua mesmo, em loco,
Na Itália, eu acompanho os grupos numa escola para italiano para estrangeiros no interior da Itália, na região de Marche, que há muitos anos eu acompanho os alunos, e os próprios alunos de história mesmo, e literatura e língua, enfim. A tua especialidade é história medieval italiana. Isso. O que tu destaca dessa história medieval italiana que te encanta? Porque eu acho que por exemplo, essas igrejas, né, que a gente está aqui atrás, elas fazem uma ponte entre o mundo que a gente vive hoje e o mundo a Itália antiga, né, que também é a base do Ocidente. Então, se a gente consegue entender a Idade Média, a gente consegue fazer é mais fácil para explicar o que veio da Antiguidade, o que se transformou na Idade Média, o que hoje é referência para a gente. As construções, os hábitos, a gastronomia, a moda, a arquitetura, enfim, acho que a Idade Média ela é chave para a gente trazer a tradição e a modernidade. Nesse lugar onde nós estamos, é um lugar também histórico, e aí tu traz a gente aqui para um outro tipo de viagem, né? Um outro tipo de experiência. Conta um pouquinho para a gente sobre esse lugar e como é que a Letícia encontrou esse lugar para trazer os seus guiados, os seus grupos. Porque a gente pesquisa muito, né? Pesquisa conhecendo a história, a gente pesquisa lugares específicos em que as pessoas podem entender um pouco o que significa naquela região, quais foram a inspiração para a gente nos dias de hoje. E a maceria, que a gente está no sul da Itália, especificamente na região da Puglia, essa maceria é uma maceria do século XV, que representa, está ainda intacta, né? O restauro é intacto, isso é muito importante, que a gente consegue entender a área arqueológica, como ela foi transformada, para que ela servia, como os ancestrais usavam esta fazenda que produzia azeite, produzia lã, era murada. Então a gente consegue entender, estando aqui, fazendo a visita, como era antigamente, porque ela foi restaurada perfeitamente, e a gente consegue pensar no que se transformou as nossas fazendas hoje, né? Que é sempre uma inspiração dessa região. Além de a gente conhecer um pouco da história aqui na maceria, que é um local de hospedagem. De hospedagem, né? Hoje isso. Não é só um local de visitação histórica, mas aqui foi transformado num local de hospedagem e eventos. Exato. E tem outras experiências também, né? Porque hoje mesmo a gente vai fazer uma aula de culinária aqui. As pessoas se interessam, os teus grupos normalmente se interessam por esse tipo de experiência? Gastronomia, degustação de vinho. A gente está numa região de azeite, né? Assim, acho que é mais importante no mundo de produção, no Ocidente, de azeite mediterrâneo, né? Então aqui se produz o azeite, a gente degusta o azeite que eles estão produzindo, que as oliveiras estão aqui há 2.500 anos, então a gente conhece as oliveiras, degusta o azeite, entende por que aqui foi produzido o azeite. Então, é inspirador para todos os tipos de pessoa, Culinária, história, arquitetura, né, que é uma coisa A Letícia, nós estamos no mês de abril, né? Nós fizemos essa viagem paralelo à Feira do Móvel de Milão, estamos em abril, mas a Letícia só volta ao Brasil em agosto. Por quê? O que acontece de abril e agosto? O que a Letícia vai fazer aqui na Itália? Porque vocês, né, o grupo dos arquitetos retornam. Eu tenho um outro grupo só História da Arte, a gente vai fazer só Toscana. Depois eu tenho um grupo de chefes de cozinha que a gente volta para a Puglia, estuda um pouco a gastronomia do sul da Itália e faz também Toscana, que é um outro tipo de gastronomia, né, das montanhas, né? Bem diferente. Depois temos um grupo de terceira idade só na Sicília, também arte na Sicília, arte e gastronomia. Depois retorno pela terceira vez na Puglia, com outro grupo de terceira idade só história na Puglia, história do Mediterrâneo na Puglia, e termino em julho, o mês inteiro, um grupo de alunos que vão estudar língua, cultura,
Na escola de italiana para estrangeiros, né, Lemarque. Qual é a área da Itália que a Letícia mais gosta? Ai, nossa, muito difícil. Muito difícil. Acho que as regiões do centro, que é Úmbria, Marche, são as que eu mais, assim... Porque é uma região muito que preserva a Idade Média, né? São os pequenos burgos, são os museus que trazem a arte, aquela que estava dentro das igrejas desta região. Acho que, então, o centro é o que eu também mais estudo, né? Mais pesquiso, mas é muito difícil dizer um lugar, não tem. Apaixonada pela Itália. Não tem, muito difícil, muito difícil. Letícia, muito obrigada por essa Obrigada, paradinha Andressa. aqui no trabalho para contar um pouquinho da sua história. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui, a história da Letícia. Na próxima semana a gente tem uma nova história para você. Até lá!